Tu já teve dias que tu estava super motivado, queria fazer um monte de coisa, queria ajudar todo mundo, e teve outros dias que tu estava no modo ameba, estava meio sem motivação e nada que acontecesse tu ficava feliz. Então acompanha esse vídeo que eu vou estar falando um pouquinho sobre 3 possíveis conexões para tu poder refletir um pouquinho sobre quando tu está mais motivado e quando tu está mais desmotivado. Oi, tudo bem? Eu sou o Guga Ferreira. É um prazer te receber de novo aqui no canal para vendo esse vídeo sobre as possíveis conexões que a gente tem sobre motivação e o nosso dia a dia e a nossa rotina, muito relacionado também com o propósito, tá? Então aproveita, já clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e não deixa de clicar no sininho para que quando tenha novos vídeos, né, tenham próximos vídeos aqui, tu receba uma notificação. E seria bem legal também tu poder deixar teu feedback, dizer se esse vídeo está fazendo sentido, não está fazendo sentido, né? Se tiver alguma sugestão de conteúdo também, não deixa de me avisar, tá bom? Então vamos lá. Hoje vou estar falando sobre a questão de motivação no nosso dia a dia, tá? Então mais relacionado com a questão do propósito. A gente observa assim que quando a gente tem clareza, né, e a gente sabe ao certo, nosso propósito, a gente já descobriu, fez todo um processo de descoberta, existe uma tendência de ficar mais motivado. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei minha razão de existir, eu sei que aquilo tudo que eu estou fazendo tem sentido, existe uma tendência a gente estar mais motivado, tá? Então, isso por experiência e por conversar com outras pessoas a gente observa isso, tá? Mas também tem dias que mesmo a gente sabendo isso, a gente sabendo, né, já se descobriu, sabe por que a gente está fazendo nossas atividades, existe aqueles dias que a gente acorda e não adianta o que aconteça, né, a gente fica mais desmotivado, sabe? Então, tô meio desmotivado, vou ver um vídeo no YouTube para ver se me animo. Não adianta, vou escutar uma música mais agitada, vou observar para a rua, vou pensar um pouquinho, vou refletir. Não interessa, né? Então tu fica todo aquele dia e acontece um monte de coisa legal, mas mesmo assim tu não consegue te motivar, tá? Então eu vou trazer outras possíveis conexões, né, com relação ao propósito, para tu poder observar também para ver se isso também não faz sentido, tá? Então, a primeira conexão que a gente faz é a questão do propósito pessoal, tá? Eu sabendo o meu propósito pessoal, existe uma tendência, né, a estar mais motivado, né? Então, eu saber o que eu quero, eu saber por que eu estou fazendo as minhas atividades, e isso me ajuda também a eu ter motivação para realizá-las, né? Então, eu vou saber por que eu estou fazendo ela. Mas no dia a dia, a gente tem outros ambientes que a gente circula, né, que também estão relacionados com o nosso trabalho, que também a gente precisa saber o porquê dele existir, tá? Então, além do propósito pessoal, um segundo movimento, né, que a gente poderia pensar é com relação à empresa. A empresa onde tu trabalha, ou o local onde tu trabalha, né, se tu sabe o porquê que ela existe, o porquê dela existir. Então existe um propósito pessoal que eu tenho, que eu me descobri, mas também existe um propósito no local onde eu trabalho, tá? Muitas vezes então a empresa existe, ela tem uma missão, mas talvez aquela missão para ti não está tão clara, ou às vezes ela até tem um propósito, mas está tão tímido e tu não consegue nem saber e nem se conectar com esse propósito, ou também vai ter aqueles casos que a empresa não tem, né? Não tem um propósito, ela tem uma missão, ela construiu em um dado momento, mas talvez ela até tenha razão, mas só que aquilo não te conecta, né? Não conecta com o teu propósito. Então, um exercício que eu te trago para refletir é referente ao propósito, referente à razão de existir da empresa onde tu trabalha. Então, além do propósito pessoal, também analisar a empresa, porque como tu te dedica horas, tu vai lá e realiza um trabalho para essa empresa, também é interessante saber por que ela existe, né? Se tu não sabe, acho que é interessante ir atrás e procurar a missão da empresa, conversar com o dono da empresa, com os fundadores, com profissionais mais antigos também da empresa, para tentar resgatar um pouquinho da essência. Porque às vezes as empresas, algumas, elas têm bastante tempo, né? E às vezes a história que iniciou ela é tão forte, a essência é tão boa, tão verdadeira, só que com o passar dos anos, né, a empresa vai se transformando e aquilo ali, essa essência toda, fica nos mais antigos, né? Então é legal conversar e ir atrás e tentar entender o porquê então da criação da empresa e da razão dela existir, tá? Então esse é o segundo ponto, a empresa. E um terceiro que eu trago aqui também para uma reflexão é referente à equipe
ou o time onde tu trabalha, tá? Então eu tenho o meu pessoal já descobriu o meu propósito pessoal, tem o propósito da empresa, que eu preciso ter conexão com ele, porque como eu vou diariamente para trabalhar, eu preciso me conectar com a empresa. Existe também o dos times, né? Assim como uma empresa e uma pessoa tem um propósito que é para o mundo, né? Os times dentro das empresas, eles têm que ter um propósito, uma razão de existir para essa empresa, né? Ele precisa ter um sentido, eu preciso saber por que ele existe. Se eu simplesmente pegar aquele time e tirar ele da empresa, o que vai acontecer? Né? Quando eu começo a trazer essas reflexões, eu começo a observar qual é a importância do meu time, qual é o propósito do meu time, por que ele existe, qual é a razão dele existir para dentro daquela empresa. Tá? Então isso também é um terceiro movimento, né, que a gente pode refletir, né, sobre a questão do propósito, o propósito do meu time. O quanto ele é importante para a empresa, o quanto, quando ele surgiu por uma causa nobre, né, e que causa foi essa, por que gerou a formação desse time. Né? Então, para mim, tentar entender, porque como a gente tem essa relação do trabalho, e eu me desloco todo dia para fazer esse trabalho, né, eu vou para uma empresa, eu preciso entender o porquê que ela existe. Trabalho dentro de um time que entrega, né, faz atividades para dentro da empresa, eu também preciso entender o porquê que ele existe para dentro da empresa. E o melhor de tudo é quando a gente consegue fazer as conexões entre o propósito pessoal, o propósito do meu time e o propósito da empresa. Quando eu consigo ter essa relação nos três, né, existe uma tendência maior ainda de eu estar mais motivado no meu dia a dia. Se eu não tenho clareza exatamente de um desses três propósitos, o meu, o do time ou da empresa, eu vou ter uma tendência maior a ter mais oscilações de motivação. Porque quando eu sei onde eu estou, por que eu existo e tudo isso também se conecta, existe uma tendência maior a estar mais motivado. Eu acho que também ninguém é um robô, ninguém é um ET que está sempre estável, está sempre mega motivado, né? Então a gente oscila, acho que isso é normal, acho que isso faz parte da vida, mas a tendência de eu oscilar menos, eu sabendo desses meus três propósitos, três razões de existir, né? A minha razão, a razão do meu time, a razão da minha empresa, isso ajuda muito na minha motivação diária, tá bom? Então trouxe esse vídeo para uma reflexão mesmo, uma reflexão sobre motivação diária e essa conexão do teu propósito, propósito do time que tu trabalha, né, e o propósito da empresa. Essa empresa pode ser a tua própria empresa também, né? O time é o time onde tu tá, onde tu lidera também, é legal a gente refletir sobre isso. Então, essas três conexões entre motivação e conexão. Se tu ainda não curtiu esse vídeo, não deixa de curtir. Clica aí para se inscrever no canal também, então compartilha o vídeo com outras pessoas. Eu faço esse vídeo com o objetivo de sensibilizar mais pessoas em termos do propósito, ajudar elas nessa descoberta do seu propósito. Então, quanto mais pessoas eu conseguir atingir, melhor. Então, se der para compartilhar esse vídeo, é um bem que tu faz para mim e acho que para todo mundo, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso. Um abração e até mais!